Nós vamos agora aos destaques dos candidatos ao governo de São Paulo. A Beatriz Manfredini está ao vivo com a gente agora. Alguns candidatos cumprem agenda no interior do estado e outros programaram reuniões virtuais. É isso? Bom dia, Bia. Bem-vinda. É isso, Cláudia. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Vamos começar falando de Fernando Haddad, do PT. Ele já começou a agenda de hoje, começou às 8 horas da manhã na cidade de Bebedouro, aqui no interior de São Paulo. Por lá ele visitou a fábrica Palheiros Paulistinha e agora às 10h30 da manhã faz uma caminhada ainda por lá. Em seguida ele segue para Franca. Ali terá alguns encontros com empreendedores do setor de tecnologia e de inovação e também com empresários do setor de couro. Depois ele ainda seguiria para Ribeirão Preto, tinha uma terceira agenda no interior do estado, mas acabou cancelando agora há pouco, de acordo com a assessoria dele, em função de compromissos anteriores. Então ele vai para Bebedouro, em seguida para Franca e aí encerra os compromissos de hoje. Quem também está pelo interior de São Paulo é Rodrigo Garcia, do PSDB. Rodrigo Garcia cumpre caminhadas em 3 cidades diferentes. Ele começa o dia ao meio-dia em uma caminhada em Itapetininga, depois segue para 1h para uma caminhada em Tatuí e às 2h30 da tarde, mais ou menos, faz a terceira e última caminhada da agenda desta sexta-feira em Itu. Já Tarcísio Gomes de Freitas, o candidato do Republicanos, faz uma reunião virtual hoje, que começou agora há pouquinho, às 10 horas da manhã. Ele conversa com cooperativas do setor de transportes nessa sexta-feira. Cláudia. Bia, a gente viu que os candidatos priorizaram esse dia aí para dedicar ao interior do estado, né? Você tem alguma informação sobre como será a campanha aí nos próximos dias? Olha, Cláudia, os candidatos brigam bastante dependendo aí das suas necessidades, né? Fernando Haddad tem bastante necessidade ainda de fazer mais força no interior de São Paulo, por isso anda circulando atualmente, inclusive, com o vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, que foi governador aqui de São Paulo, na expectativa de que ele consiga angariar apoios, também perto do candidato ao Senado, Márcio França. Então, Haddad tem esse apoio para tentar conseguir mais força no interior. Já Rodrigo Garcia é considerado um candidato mais forte no interior, assim como o Tarcísio Gomes de Freitas. Então, pode ser que eles foquem nas próximas semanas mais na capital e na região metropolitana. Então, depende do desempenho um pouco de cada candidato, mas as agendas da semana que vem ainda não saíram, a gente ainda aguarda do fim de semana também. Vamos ver o que vem por aí nessa reta final, né? Muito bem, obrigada, Bia. Até daqui a pouquinho, então. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro para saber com o repórter Matheus Coelzer a agenda dos candidatos ao Palácio Guanabara. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Olá, Cláudia, ótimo dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A gente começa falando do candidato Cláudio Castro, atual governador, que busca a reeleição. A agenda dele não foi divulgada, mas a gente tem alguns aspectos, Cláudia, que é importante trazer para quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, porque ele participou nessa semana de uma sabatina, esclareceu alguns pontos em relação a uma grande polêmica que vem sendo tratado aqui no Rio de Janeiro, que diz respeito ao CEPERJ. Essa entidade que ajuda muitas pessoas e tem diversos projetos, foi alvo de diversos escândalos no governo de Cláudio Castro, principalmente envolvendo pessoas da Prefeitura e também da Câmara de Vereadores. Tanto que 4 pessoas nessa semana foram exoneradas, e essas pessoas que ocupavam 2 cargos no mesmo momento. O governador falou que poucas vezes, em poucos raros casos, esses servidores poderiam ocupar 2 cargos, sendo eles principalmente na área da saúde e também da educação. Mas foi uma questão vista de forma diferente, equivocada, e houve um desvio de verba aí de milhões de reais. E o que, de certa forma, Cláudio Castro teve que apresentar e falar na sabatina é que ele estaria aparecendo em diversas fotos com um pastor que ocupava um cargo desde 1992 e em 5 meses teria recebido R$55 mil.
Fora esse pastor, ele também teria tirado diversas fotos em comícios em que ele aparecia também com outras pessoas ligadas a esse esquema. Então, um momento de esclarecimentos de um esquema em que envolvia 6 programas, sendo ele um programa de esporte que foi erradicado, programa esse que também atendia diversas pessoas. Então a gente traz essas informações na medida em que Cláudio Castro hoje não divulgou a agenda. Já Marcelo Freixo e César Maia vão estar hoje na Praça do Caju, na região central da Praça do Caju, que fica na Zona Norte. Agora, essas atividades vão começar, na verdade começaram, né? Há cerca de 1 minuto, agora 10h31, isso foi a partir das 10h30. E vai ser difícil hoje, porque chove em todo o Rio de Janeiro e a previsão é que continue assim. A intenção de Marcelo Freixo é poder falar sobre a sua campanha com o seu eleitorado. Rodrigo Neves também não apresentou a agenda para essa sexta-feira, mas nesse aspecto a gente pode ressaltar que ele tem tido um crescimento expressivo, segundo as últimas mensurações, as últimas pesquisas aqui no Rio de Janeiro. E ainda também falando sobre Marcelo Freixo, que vinha respondendo aquela questão do Ministério Público e do Tribunal Regional aqui do Rio de Janeiro, no que diz respeito à campanha eleitoral, que ele teria ultrapassado 25% do seu tempo para conceder falas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que teria que pagar uma multa diária de R$1.000, a defesa falou que tudo está normalizado. E para finalizar, Cláudio, a última informação, a gente sempre vinha dizendo que Cláudio Castro, que busca a reeleição para o governo aqui do Rio de Janeiro, estaria sempre em primeiro lugar. Segundo a última pesquisa, há um empate técnico entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo. Cláudio. Justamente sobre isso eu queria mais detalhes, se você tiver para a gente, porque, então, segundo essas últimas pesquisas, Cláudio Castro, atual governador, está bem à frente. Qual a expectativa dos números aí para as próximas semanas? Pois é, Cláudia, o Cláudio Castro, ele, primeiramente, a gente tem que ressaltar que ele assumiu, ele era o vice na época de Wilson Witzel e ele pegou aí 2 anos de governo e, segundo ele, conseguiu fazer bons projetos, conseguiu fazer e trazer mais empresas aqui para o Rio de Janeiro no momento em que se vive esse momento de inflação. E também falou sobre algumas questões ligadas ao hospital de campanha na época da pandemia. A gente que viveu um momento difícil em relação à Delta e também tivemos um número expressivo de mortes em relação à pandemia. Então, o que ele argumenta muito é que o governo dele está tendo uma boa aceitação depois que assumiu, então, como governador, ele que era vice. Falou também sobre as suas propostas, falou também sobre a questão do ICMS, a redução aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi de 32% para 18% no que diz respeito ao combustível. A capital fluminense que tinha, né, Cláudia, a gente trouxe essa informação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, uma das capitais com o valor do combustível mais alto, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, a gasolina chegou quase a R$9. Então, ele, nesse momento de campanha, trouxe pontos importantes para o seu eleitorado, pontos esses que estão sendo bem aceitos. Agora, já o Marcelo Freixo, juntamente com o César Maia, houve aquela polêmica envolvendo algumas irregularidades quanto ao nome de César Maia. Mas o Marcelo Freixo, ele vem apostando bastante na educação, um tópico que nas últimas semanas não foi abordado por Cláudio Castro, que vem buscando a reeleição. Esse é um ponto forte. Ele tem aproveitado também a Baixada Fluminense e outros pontos mais do interior aqui do Rio de Janeiro para trazer essas informações e suas propostas em relação à questão da educação, e tem também uma forte adesão em relação aos professores. O Marcelo Freixo, ele ganhou também expressividade nas últimas semanas e também, segundo a última pesquisa, ele ainda está abaixo de Cláudio Castro, mas quando se tem esse percentual de 2 pontos para mais e 2 pontos percentuais para menos, há, então, segundo a última pesquisa, um empate técnico. Agora, segundo os especialistas, cientistas políticos, ao que tudo indica, nesse momento, quem estaria à frente em relação às suas propostas aqui do Rio de Janeiro e ao tudo que teria feito, principalmente em relação à questão da redução do ICMS sem afetar os cofres públicos, seria Cláudio Castro.